Rinoplastia. Tudo o que você precisa saber antes de operar. Seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Dr. Hildo Fernandes, sou cirurgião plástico aqui em Natal há mais de 25 anos e eu tenho dois propósitos de vida. Primeiro, oferecer aqui na internet para você informação confiável e de qualidade. E em segundo, me realizar profissionalmente atendendo e operando as minhas pacientes. Por isso, já aproveita e nos segue aqui no canal. Mas afinal, o que é a rinoplastia? A cirurgia do nariz, ou mais comumente chamada de rinoplastia, é uma cirurgia que procura devolver a forma anatômica do nariz, principalmente com o intuito de preservar a função. Não adianta nós atingirmos resultados que podem causar inclusive obstruções nasais e deixando que o nariz cumpra a sua função precípua de respirar. A rinoplastia procura harmonizar os ângulos e as proporções nasais com uma boa função. A rinoplastia, portanto, traz dois benefícios principais, tanto do ponto de vista estético quanto reparador. A estética, ela procura melhorar a forma que é exteriorizada, é a parte mais externa, que é visível, que é mais social. Se o paciente tem alguma depressão da ponta, por exemplo, ou então algum desvio do nariz, seja por trauma ou de nascença, ou então aquela famosa giba, aquela alteração do dorso nasal. Tudo isso pode ser tratado e é caracterizado como uma cirurgia estética. Por outro lado, nós não podemos imaginar que a cirurgia pode ser apenas estética puramente. Toda cirurgia plástica sensu lato, ela é ao mesmo tempo estética e funcional. Isso nunca foi tão verdade, principalmente na cirurgia do nariz. Nós não podemos jamais dissociar a parte funcional em detrimento da estética e vice-versa. Ou seja, a estética ela tem que andar de mãos dadas com a parte funcional. Como eu disse, não adianta deixar o nariz bonitinho, pequenininho, afilado, mas um paciente com o nariz que não respira. Então, a parte funcional deve ter sempre em mente de qualquer cirurgião. Bem, para saber se você tem indicação de rinoplastia, principalmente é o desejo do próprio paciente. Alguma coisa que ele se olha, observa no espelho e nota alguma desproporção que o desagrada. Ele vai com essa queixa ao cirurgião e nós vamos avaliar se nós podemos atingir aquele resultado que ele espera. Ou então aquelas queixas funcionais tão comuns. Aquele paciente que relata que não consegue respirar adequadamente, principalmente com obstrução de um ou dos dois lados. Isso pode nos fazer acreditar que esse paciente possa ter, por exemplo, um desvio de septo, ou então algum cartucho, algo que possa causar obstrução dessa via aérea. E as alterações têm que ser também tratadas juntamente com a parte externa ou dita estética da rinoplastia. Uma grande preocupação dos pacientes é se a rinoplastia pode deixar um resultado artificial. A boa notícia é que com a técnica bem indicada, bem executada e com expectativas realistas, não. O paciente tende a ter resultados muito naturais. Entretanto, a artificialidade pode acontecer em qualquer procedimento cirúrgico da cirurgia plástica e é algo que nós procuramos evitar a todo custo. Muitos pacientes nos chegam ao nosso consultório com o desejo de fazer um maior afilamento, uma melhor definição da ponta nasal, até mesmo a sua elevação. Isso é possível? Claro que sim. A técnica cirúrgica permite que nós façamos esse refinamento da ponta nasal, que é uma área muito nobre e bastante complexa da rinoplastia, mas é possível chegar a esse resultado. Entretanto, nós temos que chamar a atenção para alguns fatores limitantes, principalmente o posicionamento das cartilagens, que pode ser alterado pela cirurgia, mas também o excesso de pele ou a consistência dessa pele. Peles muito espessas, elas podem causar uma maior dificuldade desse afilamento nasal. Então isso tem que ser muito bem alinhado com o paciente no pré-operatório. E as cicatrizes da rinoplastia, onde ficam? Eu trago aqui novamente a nossa convidada especial para nos ajudar a mostrar onde ficam essas cicatrizes. Na verdade, eu diria que 80% a 90% das cicatrizes da rinoplastia, elas ficam completamente inaparentes, escondidas, porque elas ficam na parte interna da narina, ou seja, na mucosa do vestíbulo nasal, dessa região interna. E quando fica alguma cicatriz externa, é justamente aqui na base da columela. O que é a columela? É essa travezinha central do nariz, que aqui nós observamos. Então fica uma cicatriz externa com alguns pontinhos muito delicados nessa base, em que a gente levanta essa tampinha
para ter acesso a todo o dorso nasal e ter um acesso amplo à ponta, que é a região mais complexa, mais difícil de tratar. Portanto, através dessa abordagem, que a gente chama abordagem open ou aberta, nós conseguimos um amplo acesso às estruturas internas do nariz e conseguimos fazer grandes alterações para melhorar tanto a estética quanto a função. Na cirurgia plástica de rinoplastia, como é o pós-operatório? Apesar de nós fazermos grandes intervenções nessa região interna, nas partes internas também, essas estruturas do nariz, é importante dizer que dor não é frequente. Existe, claro, um dolorimento da face, principalmente também pela questão do edema, que o edema pode ser considerável nos primeiros dias, primeiros 15 dias. Mas, mais uma vez, a manipulação é muito tolerada pelo paciente e em torno de 15 a 20 dias, no máximo um mês, esse paciente já tem condições de retorno à sua vida social normal. Lembrando que algo que pode indicar o procedimento são os curativos, porque a pele ela tem que se amoldar à nova estrutura esculpida internamente pelo cirurgião. E para isso nós temos que tomar muito cuidado com as drenagens, com a fisioterapia e principalmente com a confecção dos curativos, da microporagem ou mesmo do gessinho, do aquaplast, que permite que essa pele adira à nova estrutura e que promova um resultado com um bom refinamento, resultado muito satisfatório. Quando o resultado final da rinoplastia pode ser visto? Mais uma vez, desde o primeiro pós-operatório, os próprios curativos já nos deixam antever, revelar já uma mudança bastante visível, bastante evidente nesse resultado, no que é do pré e pós-operatório. Entretanto, claro que nós devemos esperar alguns meses para que todo esse edema, toda essa acomodação, essa aderência dos tecidos aconteça e isso fisiologicamente demora pelo menos 6 meses. Embora nós já tenhamos um vislumbre do resultado já no pós-operatório imediato, só ao longo dos meses nós teremos esse resultado definitivo. E a pergunta de R$1 milhão. Doutor, a cirurgia plástica e rinoplastia vale a pena? Bem, para responder essa pergunta, eu deixo aqui o depoimento de um dos meus pacientes, inclusive um atleta de alta performance, um jogador profissional de futebol, jogava inclusive no América de Natal na época, e que nós operamos também por uma questão estética. Ele tinha alterações de giba óssea e também não tinha nem tantas queixas funcionais, mas mesmo assim nós abordamos globalmente esse paciente. E no pós-operatório esse paciente nos deu um depoimento revelador. Ele disse: doutor, eu não sabia que eu não respirava. Ele só veio descobrir o que é respirar verdadeiramente, apesar de a gente ter feito todas as estruturas, inclusive redutoras de repulsionamento do nariz, só no pós-operatório. Então você imagine qual é o benefício, até mesmo para um atleta profissional. Ele conseguiu ver essa diferença. Então imagine para qualquer um de nós, meros mortais. Então é uma cirurgia que causa enormes alterações benéficas à vida e à autoestima e à qualidade de vida desse paciente. Inclusive tem uma cirurgia que é muito factível de ser realizada juntamente com a rinoplastia, que é a otoplastia, as cirurgias das famosas orelhas em abano. E nós faremos um vídeo muito especial sobre esse tema que vai sair na próxima semana. Para recebê-lo, inscreva-se no nosso canal.